Gente, muito boa tarde. No momento somos 12 pessoas e então um pouco a Maria Avalone vai apresentar para a gente o que a gente vai ter, qual é o nosso trabalho nesses primeiros 40 minutos. Então, bora lá que já está contando, Maria. Oi, boa tarde, meninas, meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiro, é uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui nesse momento tão importante para nós todos, né? O nosso grupo de trabalho é sobre o eixo de governança e educação ambiental, governança climática e educação ambiental. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso eixo e aí nós vamos ter uma primeira rodada de propostas. Nós vamos também aqui passar na tela para vocês algumas propostas que já estão prontas. Quem quiser como a Carlinha explicou lá naquele momento. Quem quiser mexer, modificar alguma coisa nessa proposta, colocar ali no primeiro eixo. E quem quiser escrever a sua proposta, colocar a sua proposta, é só completar na primeira coluna, na nossa listinha lá. E aí a gente pode discutir sobre o assunto. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão e a gente vai conversando sobre isso, né? Ah, tem um limite de caractere para cada proposta, então no máximo são 400 caracteres. Aí a gente vai preencher ali no campo, dá mais ou menos 2 linhas inteiras daquele campo que a gente vai ter para preencher. E para a gente fazer uma proposta, a gente sempre coloca, é sempre uma ação, né, que a gente estabelece, e com o verbo que a gente vai colocar essa ação no infinitivo. Então, promover, implementar, fomentar, iniciar, estabelecer, criar, né? Sempre com verbos no infinitivo. Então, tem até aqui um exemplo: o nome do estado, a pessoa que colocou a proposta, se quiser, se não quiser, também pode deixar como sem identificação, criar um modelo de quadro de propostas para organizar discussões. Lá no nosso link, no nosso formulário lá de propostas, já existem algumas, então já está mais fácil ali o início para a gente, se a gente quiser colocar as propostas. Renata, você quer acrescentar alguma coisa? Eu não. Já coloquei, já estou até trocando, porque eu vi que a gente colocou Oi. errado, a gente colocou o nome, depois o estado, aí agora o estado, depois o nome, então já estou lá trocando. Tá de boa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar Ai, meu alguma Deus. coisa? Tem alguém que está com o Oi, microfone tá me ligado? ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Pronto, eu sou Leonice, sou da Bahia. Eu tenho uma proposta para apresentar. Só não sei como é que Sim. Você escreve aí que eu consegue tô, acessar o tá? formulário ou você vai escrever no chat, Leonice? No chat, que eu acho que Pode vai ficar escrever mais. então, que eu Eu vou confesso que eu não sei copiar e usar isso aqui direito. transfiro. Tá, pode escrever no chat, a gente copia e transcreve, tá? Quer que eu fale ou escreva aqui mesmo? Pode, você quer falar? Pode falar ou pode escrever, como você prefere. Pode escrever que daí eu copio aqui do chat e coloco. Ah, tá, No chat tá. também, para quem quiser, tem o link quem quiser abrir, quem conseguir abrir, pode abrir pelo chat o link do documento para acessar as propostas que já existem, né? A gente viu lá que também a explicação do nosso eixo no começo da atividade, falando sobre a questão da governança, que são as práticas que se estabelecem. No nosso caso, a gente vai estabelecer ou pedir ou solicitar práticas de política pública para que se instituam questões de educação ambiental ligadas também à circularidade, à economia circular, certo? Olá, olá, Toninho Catador aqui, estão me ouvindo? Oi, Toninho, boa tarde. Boa tarde. Eu tô sem câmera aqui, mas estou ouvindo e vendo vocês bem, tá? Tá joia. Ô, Renata, você quer falar um pouquinho do Triângulo da Inação? Posso falar, gente? Eu acho que é muito, muito importante. Eu acho que depois a gente podia até ler vou perguntar depois para vocês se vocês acham bom, porque eu não sei qual é a situação de cada um de vocês, mas se vocês quiserem que a gente dê uma lida, né, no que já existe, né, para se isso ajuda, né, a todos nós. Mas aqui eu acho que são duas coisas muito importantes. A primeira questão é da gente fazer propostas que elas sejam para solução, né? Então a gente já sabe qual é a questão e o que a gente está pedindo aqui são soluções, então são propostas para solução. E o interessante é que a gente pense sempre nesse triângulo da inação, ou seja, né,
Não adianta a gente ficar apontando dedos, né? Assim, não, olha, eu não vou fazer nada enquanto o governo não fizer, então a empresa não, ou então enquanto a empresa não fizer. Então a questão aqui é colocar propostas, né, nominativas. Então aqui, por exemplo, apoiar iniciativas comunitárias que promovam a reutilização e reciclagem de materiais, integrando a economia circular no dia a dia das populações locais. Então é isso, assim, né? Então eu estou num verbo, um verbo no infinitivo. Obrigada. Já há muitos anos que eu fiz português, entendeu? Eu já estava até trazendo transitivo Pronto. direto, minha gente, enfim. E aí é colocar aqui, né? Que nem a Ana Paula também colocou, aproximar das universidades para as ações de curricularização, de extensão, enfim, e aí aqui essa é a questão importante da gente colocar os verbos, colocar exatamente quem que a gente quer, onde a gente quer. Nesse momento, a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. Depois, na finalização do documento, a gente tenta colocar em 400 caracteres, mas se vocês acharem mais fácil, a gente pode colocar do jeito que vocês acharem melhor. E também é o seguinte, quem não tiver, eu acho que agora pode, de repente, parar de compartilhar. E quem tiver alguma dificuldade, eu queria muito que vocês colocassem aqui, né, abrissem o microfone e falassem, preciso que vocês leiam, ou eu não vou conseguir escrever no documento, então eu posso falar aqui e a gente faz aqui uma organização do que a gente quer ver nesse documento, tá? Porque eu acho que é importante a gente ter essa noção de quem que precisa de ajuda e quem pode ajudar. Sim. A da Berna já está aqui incluída. Berna já está incluída Tá. no documento. Então, Maria, eu queria pedir para você diminuir a compartilhamento para a gente poder ver as pessoas. E aqui a Ana Paula de Minas Gerais já está querendo falar alguma coisa. Então, Ana, contigo. Sim, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Eu sou professora na Universidade Federal de Itajubá e eu não sei se todos sabem, mas a partir deste ano de 2024, todos os cursos de graduação precisam contam com que os alunos tenham 10% da sua carga horária em atividades de extensão. E, de certa maneira, não é fácil a gente proporcionar essa carga horária para eles. Então, minha sugestão é que a gente faça um banco de problemas, de possibilidades de ação, demandas que os locais têm para que os alunos, né, dentro dos locais onde existe uma universidade e as particulares também possam atuar. Aqui na minha cidade, em Itajubá, a gente já está fazendo algumas ações. Então, tem um problema, os alunos identificam o problema e eles resolvem. Então, eu acho que é juntar o problema com uma mão de obra capaz de ajudar nesse problema. Tá? Então, deixar isso mais público, porque para a gente na universidade é difícil também encontrar os problemas para serem resolvidos. Então, na ideia de circularidade, acho que vocês podem listar locais e os problemas, certo? É isso, Boa. gente. Peço. Então, gente, vamos ajudar aqui, olha, Oi. que nem o André está colocando, né? Então vamos sintetizar, né, o que a Ana Paula está trazendo, que eu acho que essa é uma ideia muito interessante, porque já é uma questão, né? Então, pelo que eu entendi, as universidades, 10% das atividades dos universitários tem que ser para extensão. Então, acho que seria muito legal, porque se a gente conseguir, inclusive, caçar essa lei, né, eu acho que pode até ajudar, porque aí a gente já coloca ali, né, que lei que é essa, que diz que precisa, né, dirigir para 10% de extensão. Tá? E aí a gente escreve isso. Gente, nesse momento, a gente não precisa ficar muito preocupado com a beleza da escrita, não. Vamos colocar lá as ideias, porque a gente tem muito pouco tempo. Se a gente ficar lambendo muito a ideia para ela ficar perfeita, às vezes não dá tempo de tudo, tá? Então, beleza, Ana. Então, nesse processo Fala, Eu Leonícia. só queria sugerir. de circularidade, a gente podia colocar integração entre a indústria, o comércio e a educação, a rede de educação, para um alinhamento da comunicação. Eu sou do Instituto Lixo Zero e aqui na Bahia a gente está fazendo isso já, uma integração. Integração entre indústria, comunidade e comércio e E a gente fez a educação. integração entre indústria, o comércio e os coletivos e as entidades. A gente está fazendo isso aqui na Bahia.
Tá, vou escrever aqui. Para Esse alinhamento processo de do quê? Para integração está sendo alinhamento do quê? para o alinhamento da comunicação. Da comunicação, tá. A gente está instalando a gente está instalando a cultura lixo zero, e daí, quando eles entendem que a gente faz a certificação, fica mais fácil dos planos de ação ser mais eficazes. Então, quando você instala uma certificação lixo zero, a indústria sabe o que é, a escola sabe o que é, o comércio sabe o que é uma linguagem. Às vezes a gente está falando a mesma coisa, mas em linguagem diferente. Daí atrasa o processo da ação. E aí a gente fez um fórum esse ano e surgiu, foi muito bom. Aí agora as escolas estão partindo para a Escola Lixo Zero, aí agora a Sebrae Lixo Zero, agora o Fé Comércio Lixo Zero, eu estou aqui no Polo, a Indústria Lixo Zero, e aí a gente está vivendo, graças a Deus, um aceleramento, por causa do entendimento Perfeito. da comunicação. Cara, muito, muito legal usar mais o termo lixo zero. Cara, foi brilhante. Isso. Que aí e a gente tem já lá na plataforma o curso de embaixador lixo zero. São 60 videoaulas de 20 minutos. E quando todo mundo entra na plataforma, que você sai desse curso de embaixador, cara, você já sabe quando ele disser, que nem SG. Quando eu digo SG, você já sabe o que é. É uma unificação. Daí a gente fala a mesma coisa e parte para a ação mais rápido. Maravilha, Leonice. Sabe? Gente, agora precisa aqui uma coisinha. Vamos aqui organizar aqui alguns papeizinhos. Quem que pode Vamos pegar a ajudando? proposta, vamos. Quem que pode ajudar a olhar o que tem no chat e que tem habilidade, né, de internet, que pode olhar o que está no chat e conferir se está lá na nossa planilha? Alguém para ficar responsável por isso, por favor? Eu ajudo aqui também, posso ajudar, mas alguém pode ajudar? Seria muito importante. Posso fazer, Michele? Então, perfeito. Michele, você ajuda só a Posso conferir ajudar se o que também. está no chat está lá no documento. Tatiane, você pode ajudar também a escrever? Precisamos de ajuda para escrever também. E aí coloca aqui no chat, porque aí a gente lê, aí fala assim, olha, o que a Leonice colocou tá isso aqui. Porque aí a gente já vê, aí a gente confere com a Leonice. E, gente, vou pedir para a gente ser, quem chegou um pouquinho depois, a gente tentar ser o mais sintético possível para a gente poder ver. E quem já tem as ideias e já colocou lá, também já vai olhando para ver as propostas, se elas estão ali organizadinhas para a gente colocar. Queria fazer uma pergunta aqui. Alguém não consegue acessar a planilha para ler as propostas que estão lá? Por favor, levanta a mão. Eu não estou conseguindo. Tá, Ana? Eu também não. Eu estou pelo celular, então tá Tá mais bom, difícil. André. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar mais 5 minutinhos, se vocês quiserem. Eu gostaria de ler. Eu posso ler as que já estão lá, para que as pessoas que estão com dificuldade, se vocês gostaria conseguem? de falar também. Tá. Eu gostaria Por favor. de falar. O que vocês preferem? Falar primeiro e escutar depois, ou escutar primeiro e depois fala? Escutar Coloca primeiro. primeiro, por favor, as que estão lá, que já estão lá. Só para Então- não correr o risco de repetir. Tá ótimo. Então vamos nós. Então eu vou botar aqui compartilhar de qualquer forma com vocês, mas vou aumentar aqui para que seja fácil da gente ler. Bom, primeira proposta seria integrar os princípios da economia circular em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Incentivar a criação de novas tecnologias e modelos de negócio que ajudem a reaproveitar produtos e materiais. Promover a capacitação profissional de professores das redes municipais, estaduais, federais, das escolas públicas e privadas para uma transição justa para a economia circular. Incentivar empresas a ensinarem consumidores sobre ciclos de vida completo de seus produtos, desde a fabricação até o descarte correto, incluindo opções para reutilização, reciclagem e retorno à empresa. Criar um programa nacional de incentivo fiscais para que empresas adotem práticas da economia circular e reduzam a emissão de carbono em suas operações. Desenvolver um sistema de certificação para municípios que promovam políticas públicas eficazes em economia circular, educação climática, incentivando práticas sustentáveis. Apoiar iniciativas comunitárias que promovam a reutilização e reciclagem de materiais, integrando a economia circular no dia a dia das populações locais. Implementar redes de educação ambiental comunitária focadas em economia circular, utilizando tecnologias digitais para capacitar jovens e adultos em práticas regenerativas. Essas redes conectariam iniciativas como oficinas de reaproveitamento de resíduos, empreendedorismo verde e criação de soluções locais, fortalecendo a governança climática com a participação ativa da sociedade. Aproximar universidades para as ações de
curricularização e da extensão, fazer um banco de demandas locais e ofertar para universidades de modo a listar problemas que possam ser executados pelos universitários com orientação dos docentes. Fomentar iniciativas de incentivo para a geração de renda de catadores de materiais recicláveis, agregando valor aos materiais recicláveis de modo a transformar resíduos em produtos. Implementar redes de educação ambiental comunitárias focadas em educação circular, utilizando tecnologias digitais para capacitar. Eu acho que isso aqui já tem. Criar núcleos de educação para a circularidade, compostos de representantes da sociedade, com objetivos de planejar e realizar campanhas de conscientização que incentivem práticas circulares entre a população. Esses núcleos também atuarão como articuladores para promover e fomentar modelos e negócios alinhados aos princípios da economia circular. Desenvolver um calendário, usar telas em salas de espera, implementar simbiose industrial no processo produtivo das indústrias, incorporando resíduos de uma empresa como matéria-prima de outra, integrando processos já existentes. Nesse processo é importante a criação do laboratório de análise química de resíduos. Criar plataforma interativa e gamificada de educação ambiental, promover treinamentos através de cursos e workshops voltados para turismo sustentável com foco em práticas da ESG aplicadas ao meio de hospedagem. Fomentar a criação de laboratórios de inovação em comunidade de catadores, incentivando a participação de jovens e adultos no desenvolvimento de iniciativas inovadoras que tragam melhorias da inclusão produtiva dos catadores, educação e etc. E eu vou ver aqui o que o André colocou, só porque tá coisa para mim. Mas, gente, agora, então, eu queria chamar a Ana Gama, que ela já tinha meio que falado, e o André Ximenes, que já tinham, antes de colocar... Levantado a mão. De levantado a mão, já tinham falado que precisavam falar. Então, vou passar para a Ana, depois para o André, e depois para Laidia, Natália, e é isso. Pode ser, gente? Tá. Então, Ana, com você. Bom, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá? Eu sou uma pessoa da sociedade civil, o que me chama a atenção quanto à educação ambiental também. Eu já trabalhei prestando serviços para editoras de revista em quadrinhos, e por volta de 2003 eu fiz uma pós-graduação em planejamento e educação ambiental. E o meu tema do curso, de conclusão de curso, foi sobre a importância de personagens regionais e socioambientais na mídia do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que nas escolas, né, desde as escolas públicas e privadas, né, que seja necessário a criação, que as crianças sejam estimuladas a criar personagens socioambientais e que esses personagens dialoguem sobre as suas características regionais e seus problemas geográficos e sociais e ambientais, né? Que isso é uma forma de já estimulando tanto a parte criativa quanto de reconhecimento das suas questões e necessidades ambientais. Então, acho que isso é algo muito importante que seja implementado nas escolas públicas e privadas. Assim. É basicamente isso. Beleza, Ana. André, você quer trazer alguma coisa? Vamos lá, gente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado por permitir que a gente participe desse bate-papo aqui. Como é rico, como é legal. Eu vou trazer uma conversa rápida aqui que eu tive quando eu participei de um fórum voltado para Green Jobs na penúltima feira de energia solar. Teve lá um bate-papo sobre Green Jobs. E, cara, eu dei uma filosofada lá e falei, poxa, a melhor forma da gente formar profissionais para os Green Jobs é ter uma Green Life. Daí a necessidade da gente ter essa formação, ter a escola desde os pequenos, aí, desde o pré-escolar, já com essa mentalidade. Aliás, mais do que ter isso é fundamental, porque a gente precisa deles para reverter do jeito que está hoje, né? Então, eu queria agradecer o espaço, agradecer o momento e que bom que a gente está podendo falar sobre isso aqui. Legal, André. Gente, temos 18 minutinhos, então, acho que Eulaidiana, pronunciei certo? Obrigada, Renata. Obrigada, desculpa, Euládia, mas agora aprendi. É diferente mesmo. Então, gente, eu sou Euládia, eu sou de Fortaleza.
E eu coloquei aí porque, assim, é uma solução, assim, porque a gente criou um programa e está em fase de implantação a partir de janeiro. É uma política pública com relação que implica toda essa questão da economia circular. Não quer dizer que a gente vai ter que implantar, mas assim, eu acho que como tem algo criado, né? Eu trabalho nessa área há 30 anos e aí envolve essa questão da educação ambiental, então eu coloquei aí a implementação de uma política pública, né? Implementar a política pública que implique todos os atores do sistema formal e informal, e esse nome desse programa se chama SISUNE, Sistema Unificado de Gestão de Resíduos Sólidos, onde a gente utiliza o lixo, né, como um elo e acaba trabalhando todas essas questões quando se chega no município, nos territórios. Então, eu me permiti colocar, Renata, aí, e tá o link, porque a gente não vai ter tempo de falar, né? Não é o momento, mas assim, de dar a solução. Então, é uma solução que a gente vem implantando já em alguns locais, né, como modelo, e eu me permiti colocar ali o link, não sei se vai ficar legal para ver, porque aí quem quiser ver depois, vocês mesmos, né, que estão na organização, e dizer assim, eu fico super feliz porque esse processo de participação é algo que a gente vem para as janelas aqui, não fala nada, todo mundo vai embora, né? Então, eu acho que está sendo bem legal a forma como vocês estão conduzindo esse processo, e isso é muito rico. Eu acho que isso já é um resultado, já é uma ação maravilhosa. Então, obrigada. Maravilha. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat o link de presença do evento. Então, se vocês puderem, antes de sair do evento, preencher, né? Também é Isso é importante. muito importante para a gente ter o nome de todo mundo. Natália, querida, fale. Oi, gente, desculpa. Tô com a câmera desligada aqui. Deixa eu ver se eu dou uma ligadinha. É, Acho que agora foi, né? Tudo bom? Tô super feliz aí com esse encontro e queria dar uma colaboração. Não sei se já está lá na lista, assim, eu dei uma olhada por alto. Mas eu sou aqui de Recife, Pernambuco. Eu já venho trabalhando com essa temática, né, de economia circular, moda, sustentabilidade, já há alguns anos. E a grande questão que eu sinto, né, na minha prática, e que eu acho que é interessante, além de várias coisas que vocês já falaram, como, por exemplo, a educação, né, ter economia, ter educação ambiental, né, educação básica, né, de tudo, assim, o começo de tudo seria isso, ser obrigatório mesmo, mais ações voltadas para comunidades mais vulneráveis de educação ambiental. Porque eu venho trabalhando com isso e o que é que eu sinto, né? E aí, como é que eu levo isso? Que as pessoas que mais vivem isso não têm a mínima consciência e não pensam de como elas podem agir ou como elas já agem. Elas não têm consciência que elas são atores também, né, que definem a situação, né? Então, ações de educação ambiental voltada para comunidades que estão em situação de vulnerabilidade, eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente fala muito na educação formal, né, na educação universidades, na educação básica, mas essas pessoas que saíram já desse processo formal de educação, né? Então, como é que elas vão adquirir esse conhecimento, se não através de processos educacionais informais, né? E aí, onde é que a gente chega também para essas pessoas que não vão se interessar se eu chegar simplesmente e dizer, vamos ter uma aula aqui de educação ambiental? Isso não pega, né? Não chama as pessoas que não são realmente pessoas que têm interesse. E aí, o caminho que eu tenho tomado é o quê? Através da costura. Então, nas minhas aulas de costura, que está dentro da moda e que traz todo esse impacto negativo, né, para o meio ambiente, a gente fala sobre a educação ambiental incorporado a esse tema. Então, isso se torna muito mais real na vida das pessoas, e aí chego também no assunto dos catadores, né, da separação de resíduos, que muitas vezes pessoas que convivem com catadores não fazem a separação de resíduos na sua casa, porque entende que vai chegar uma hora que vai misturar tudo. Mas, na verdade, existe uma grande diferença aí quando eu faço essa separação e deixo, né, nos pontos de coleta ideais e tal. Enfim, e aí minha sugestão seria meio que propostas de ensino de educação ambiental na educação informal e principalmente adulta, né? É isso.
Muito grata, Natália. Dulce, depois Toninho. Dulce, você vai ter que clicar no microfone para a gente te escutar melhor. Sim, sou Maravilha. Dulce, sou representante de uma cooperativa de catadores aqui em Goiânia, Goiás, da Cooperrama. O que eu vou trazer aqui agora é referente. A gente fala em reciclagem, fala em reciclar, mas eu acho que um dos impactos maiores são que os produtos industrializados, que as embalagens, elas sejam recicladas. Porque não adianta a gente incentivar a reciclagem se parte dessas embalagens hoje, a maioria não são recicláveis. Elas não têm reciclabilidade. Então, eu acho que as indústrias de embalagem, ela tem que se adequar a isso para que seja feito essa reciclagem. As indústrias fazer as embalagens que seja reciclado e que tenha esse incentivo, porque hoje não tem esse incentivo para quem utiliza embalagens recicláveis. Hoje não existe esse incentivo. Hoje os produtos recicláveis, vamos conversar na questão das resmas de papel. Hoje ele é mais caro do que uma embalagem que se coloca da matéria virgem. Então, eu acho, primeiro, incentivar que todos usem os materiais recicláveis que comprem produtos de materiais recicláveis. Incentivar as indústrias para que elas fabriquem os produtos, as embalagens que sejam recicláveis essas embalagens, para depois elas voltarem no mercado. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, porque não adianta a gente incentivar a reciclagem se os produtos, a maioria, não são recicláveis. Então, eu acho que a gente tem que começar a incentivar a reciclagem, porque só assim que a gente vai conseguir fechar essa cadeia e trazer esse material, essas embalagens, que eu acho que um dos maiores problemas, um dos maiores problemas nossos hoje é a questão de trazer a reciclagem, fortalecer ela, para que a gente não está ali mais destruindo mais a natureza para fazer novas embalagens com produtos, né, virgens, digamos isso. Esse é um dos meus pontos hoje. Obrigada. Gente, quem não está conseguindo acessar a lista de presença, eu pediria que escreva seu nome completo, seu e-mail e o estado, que aí a gente coloca lá, A gente tá? coloca, é isso mesmo. Toninho, fala, meu amor. Antes dessa moça que falou, e teve uma moça que falou para trazer a costura para integrar, né, os níveis de educação das pessoas, para trazer para a vida real aquilo que é o tema do dia a dia de cada um. Ela faz isso usando oficina de costura e acaba chegando até a questão da reciclagem, da separação dos resíduos. Eu sou catador desde 14 anos de idade, sou especialista em resíduos, acabei me formando em administração, mas estudei economia circular, regenerativa, integrativa, esse punhado de economia que tem aí, mas que no fim eu cheguei na seguinte questão, de usar o que ela usa na costura para convencer as pessoas a praticarem a coleta seletiva. Mas a gente sabe que não adianta ficar só na educação, a gente tem que criar leis para que essa educação, né, se adeque às leis, e aí essas conferências que a gente está fazendo. Amanhã aqui no meu município vai ter uma presencial, vou participar também, mas como eu sou parceiro, eu faço parte da Rede Nós, estou aqui junto aqui para trazer a seguinte questão. A gente precisa dar voz para os resíduos. Resíduos são objetos, coisas da natureza que têm vida, só que a gente esquece que os resíduos têm vida, do mesmo jeito que a gente tem, e trata eles como se não servissem mais para nada, porque misturaram eles de tantas maneiras que agora não dá para separar de novo e reaproveitar, que é o que a catadora acabou de falar aí de Goiás, né? Que algumas pessoas transformam tanto, tanto, que depois não dá para fazer mais nada com eles, se transformando no tal de LIXO. Então, eu acho que a proposta vai no caminho de integrar academia e saberes do dia a dia trabalhando junto. A gente já está tentando uma experiência dessa aqui em Poços de Caldas, com o Instituto Federal,
E a gente já faz isso numa escola da zona rural com alunos de terceira, quarta e quinta série, ensinando eles a separar resíduo, valorizando o que é rejeito, o que não é, entregando na cooperativa, repassando um pequeno valor para eles também depois desse material. E só para fechar, esse aqui é o ED, que é era um ventilador que foi montado com umas luzinhas de loja, que virou tipo um abajur, que acende e apaga. Para algumas pessoas é só um material conectado com fio e outras coisas. Mas para uma catadora que achou ele acendendo, ela achou ele muito bonitinho, um robozinho, e deu nome para ele. Então ela deu vida para esse robozinho. Igual os caras criaram no filme lá, né? Que tinha aquele Wall-E. robozinho, o do óleo. Esse não é o óleo, esse é o Ed, mas a ficção, ela copia a realidade. A gente precisa resgatar isso para as pessoas, para que a gente consiga resgatar o planeta e as coisas que o planeta gera. Obrigado. Nós. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Gente, faltam aqui uns 7 minutinhos, 6h46, enfim. Antes de passar para a Samira, queria pedir, eu estou aqui também eu dei uma copiada aqui no chat, só para garantir que depois a gente dê uma olhada e que não falte nada, né? Porque depois que encerrar a ligação, a gente não tem mais acesso ao chat. Então, estou aqui salvando o chat para ver se tudo vai estar lá. Mas seria muito bom se quem aqui já colocou as suas contribuições e enquanto as pessoas estão falando, vocês dessem uma olhada e de repente fizesse ali uma cor diferente, alguma coisa assim, propostas que a gente ache muito boas, assim, né? Tipo, a gente podia fazer uma votação ali, né? Assim, quais são as propostas que fazem o nosso coração sorrir? Quando eu leio, né, o meu coração dá aquele sorrisão, né? Então, sei lá, põe uma cor ou põe um xizinho ali do lado. Vou até botar vou criar aqui uma coluna no lado, assim, ó, criei uma coluna G ali. Aí vocês podem colocar ali um xizinho, qualquer coisa ali, um maisinho é bom, né? Coloca lá um maisinho nas que vocês gostam. Enquanto isso, a gente escuta a Samira também. Pode ser assim? Tá. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Samira, moro em Porto Velho, Rondônia, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado e faço parte também do movimento Lixo Zero. Tenho relacionamento com os catadores e catadoras, toda a sociedade, professores, estudantes. Coloquei algumas ideias e teve uma ideia que eu coloquei que eu fiquei pensando assim, não vou colocar o que a Renata falou, não vamos apontar dedos, mas eu pensei na administração pública, né? Que cria leis, executa, que julga e nós temos diversas leis, né? A política de resíduos sólidos, a lei de licitações, que preconiza essa última lei de licitações, né? Que passou a valer mesmo realmente esse ano, ela cobra essencialmente a economia circular, né? E sustentabilidade em todos os tópicos. Então, há essa obrigação. Mas quando você entra em vários prédios públicos, você não vê o devido respeito à coleta seletiva, né? E quase sempre, né, sem a inclusão dos catadores. Então eu falei, vou colocar essa ideia aqui de criar um prêmio. Eu sei que já existem vários prêmios para administração federal, estadual, Tribunal de Justiça, CNJ. Hoje mesmo tem a premiação do Prêmio Inovare. Mas então eu coloquei para ser algo assim complementado, tá? Só isso, e considerando que nenhuma ideia é errada, né? Que vai ser construído, como você falou, Renato, vamos escolher as ideias. É isso, só para explicar. Muito grata, Samira. Giovana e depois Carlos. Messias, você pode explicar aqui? Eu não entendi o que você colocou no chat. O que não dá para colocar mais? Não, lá Ah, tá, entendi. É que se botar mais, ele acha que a gente está fazendo uma fórmula. Tá. Então, gente, coloca X. Muito obrigado, Messias.
Giovana? Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Giovana, aqui de Caxias do Sul, também sou embaixadora pelo Instituto Lixo Zero Brasil, e a gente trabalha muito com mobilização, né, com ações na prática. Então, as minhas propostas ali são muito voltadas a campanhas na prática para conscientizar as pessoas, né, porque a gente fala muito de educação, e esse pilar é muito importante, eu acho que ele permeia todos os outros eixos, né, e se a população não estiver motivada, incentivada a mudar esse modelo, acho que não vai acontecer. Mas eu falo também muito sobre os R's antes da reciclagem. Então, como a gente incentivar práticas de conserto, de reuso, de pessoas não entendem isso com há um certo preconceito, né, ainda em reusar, em às vezes em reaproveitar materiais, entendam isso como valor, como as pessoas entendam isso e a gente possa caminhar para isso e ter mais incentivos, né? E também conscientizar as pessoas que é preciso isso, sim, que tem R's antes da reciclagem, de reduzir, de reutilizar, para que a gente consiga estender o máximo o ciclo de vida, a vida útil dos produtos. Então, a minha linha é muito, nas minhas propostas, é muito relacionada a isso, assim, que eu acredito que seja muito interessante para a gente encaminhar para esse modelo de economia circular. Olha que legal como a gente fala a linguagem lixo zero, ela é unificada. O que eu estou falando, ela está entendendo, a outra amiga está entendendo, porque são embaixadoras do movimento. É sobre essa linguagem. É muito gostoso. Muito bom. Carlos, olha lá, gente, falta um minutinho. Bora voltar lá. Opa, Carlos, sou eu, Carlos Alexandre? Sim, senhor Carlos Alexandre Lago. Boa tarde, eu sou professor de escola pública, sou professor aqui do IEMA Casimiro de Abreu, em Tutóia, não sei se vocês já ouviram falar, Tutóia. Tutóia é um paraíso aqui, eu convido vocês para se quiserem conhecer, nós ficamos entre o Parque dos Lençóis e o Delta das Américas. O nosso município é porta de entrada para esses dois paraísos aqui, que são considerados hoje patrimônios da humanidade, né? Então, assim, estou muito feliz de ter recebido o convite pela minha instituição para participar, e eu escrevi duas propostas para vocês. A primeira proposta que eu coloquei foi na área do lixo zero. É uma preocupação que eu tenho na minha escola, com os trabalhos que são desenvolvidos dentro de minha escola. Os professores, eles utilizam muito isopor, e eu não gosto, eu venho tentando tirar isso da cabeça já dos professores há muito tempo para se trabalhar com essa questão da customização. Vamos trabalhar com material que pode ser reutilizado, que pode ser reciclado, e durante este ano a gente conseguiu trabalhar com os professores e também com os alunos a produção de materiais. Tinta, o aluno produzia tinta. Ao invés de usar o isopor, utilizar o papelão. Então, a minha proposta foi essa, disseminar, fomentar nas escolas, principalmente escolas públicas, né, propostas que o professor possa desenvolver ações sustentáveis e implementar a customização de materiais dentro da escola. Essa foi uma das propostas. A segunda proposta que eu coloquei é um problema que a gente tem muito aqui na nossa comunidade. Nós somos uma comunidade pesqueira e comunidade praticamente agrícola. Aqui a população ela trabalha com a pesca e trabalha com a produção agrícola, basicamente mandioca, né? Produção de farinha. E eles falam muito sobre implementação de projetos, eles não têm muito acesso a esses projetos, como implementar, como desenvolver, como elaborar, como acompanhar. E a minha proposta é que as escolas também, principalmente escolas públicas, porque nós temos professores dentro da escola, com know-how técnico, que eles podem auxiliar essas comunidades, não só na elaboração dos projetos, mas também na implementação deles e também no acompanhamento, no monitoramento, no auxílio dessas comunidades junto a esses projetos. Eu acho que seria uma forma da gente também melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, né? A escola pública, ela participando mais da vida da comunidade de uma forma geral. Eu acho que dessa forma a gente consegue uma consciência, uma educação, já que a gente fala muito nessa questão da preservação, a preservação da biodiversidade através da reciclagem, reutilização, redução, mas a população, de modo geral,
ela não está preparada ainda para isso. Então, eu acho que é preciso nós aproximarmos a escola, que onde nós não fazemos ainda isso, a gente tem essa dificuldade, da comunidade. Nós temos o conhecimento, mas nós precisamos disseminar esse conhecimento dentro das comunidades, para que eles também possam participar do processo. Isso é educação ativa. Maravilha, Carlos. Muito obrigada. Antes de passar para o Walter, a gente já está terminando, mas a gente vai aqui, enquanto deixarem a gente vai. E aí eu queria pedir para vocês olharem, principalmente a Bárbara Calmon. Gente, olhem lá quando vocês colocam o nome de vocês, se tem o estado também. Então, Bárbara, qual o seu estado? Ou fala ou escreve aqui ou lá, tá? Porque se eu vi que aproveitando que você ainda está aqui. Tá, minha gente? Então, vou passar para o Walter, mas deem uma olhada lá, Bahia, pode deixar, vou botar lá, Bárbara. Mas deem uma olhada lá no documento, se não falta o estado que vocês estão e o nome de vocês, tá? Porque depois a gente vai lá na chamada. E quem não conseguiu acessar a chamada, escreve no chat, por favor, a qualquer tempo e momento, o nome completo, o e-mail e o estado do qual você está falando. Walter, é com você, querido. Tem que abrir o microfone. Lá no canto esquerdo. Isso, foi. Abriu. Boa tarde, muito bom estar com vocês. Eu sou o Walter, da startup Reciclaí. Estou em Petrolina, Pernambuco, divisa com a Bahia, às margens do Velho Chico. E a gente vem trabalhando com a ideia de articular ecossistemas locais de economia circular. Nossa startup nasceu de articulação, nasceu dentro do ecossistema de inovação local, e a gente participou de vários ecossistemas, vários eventos de ELIS, né, ecossistemas locais de inovação, que são feitos pelo SEBRAE, a nível nacional, e a gente identificou que nem o próprio SEBRAE consegue engajar as suas várias unidades. Os próprios SEBRAEs não têm iniciativas de falar sobre economia circular, apesar do SEBRAE Sustentabilidade lá em Mato Grosso. Então, a gente está trabalhando através desses contatos com os ELIs, os ecossistemas locais de inovação, e não existe, assim, economia circular sem inovação, e não existe cidade inteligente sem que seja sustentável e tenha um processo de economia circular. Então, a gente entende que a gente tem muita iniciativa, tudo muito lindo, todo mundo falou aqui, mas tudo isso se dispersa, assim como as grandes reuniões dos países, e os países acabam assinando documentos e isso se esquecendo, acaba dispersando. Então, quando a gente não tratar da questão do engajamento, da formação de redes, em que a gente possa estabelecer todos esses projetos numa mesma plataforma, unir projetos idênticos, falar de educação com a mesma língua, a gente não vai conseguir levar adiante. Assim, existe muita reunião, muito evento, né? Eventos em duplicidade, com a mesma temática, às vezes em cidades vizinhas, e a gente não consegue acompanhar. Então, o que acontece muito é a dificuldade de engajamento. Eu não consigo engajar, eu não consigo mostrar minhas propostas a nível regional, estadual, municipal, se eu não conseguir falar no mesmo ambiente. Então, assim, enquanto houver todo mundo falando a mesma coisa, em momentos diferentes, em eventos diferentes, a gente vai continuar com o mesmo. Então, eu defendo muito a questão de ecossistemas locais de inovação por conta da política nacional que foi lançada, a Estratégia Nacional de Economia Circular, e é isso. O tempo está acabando e tenho que concluir. Parece que apareceu uma mensagem aqui. Nós ganhamos mais uns minutinhos, pode Nós continuar. ganhamos, mas nós vamos fazer uma coisinha com esses 8 minutinhos. Então, minha gente, Walter, você já terminou? Não, tudo bem, pode continuar. Não. Se você precisar falar mais alguma coisa, fale, homem. É só isso, eu queria reforçar nosso trabalho a gente está trabalhando com algumas cidades, alguns municípios, né, que estão aceitando nossa proposta de ecossistemas locais de economia circular, que já existem os ecossistemas locais de inovação. Então, assim, é necessário colocar uma hélice na governança desses ecossistemas de inovação, enfatizando a importância da economia circular enquanto nascedouro de startups. Então, assim, essa união entre cidades inteligentes, economia circular e inovação é como se fosse uma maternidade de startups de novas oportunidades. Então, eu acredito muito na questão do engajamento.
Então, sem o engajamento, sem a união das redes, a gente vai ficar falando e replicando várias ideias iguais em municípios vizinhos. Só isso. Obrigado. É joia. Ó, estão pedindo o link para sua startup, Walter. Aliás, gente, quem quiser aqui, para além, né, dos formulários, quem quiser colocar LinkedIn, Instagram, né, alguma coisa para a gente se achar, fiquem à vontade para colocar ali, né, no grupo, que aí a gente vai se achando no meio, né, de tantos desencontros que a gente tem aí, a gente vai se encontrando. Minha gente, Eu não consegui levantar a mão. Não, então fale, Diva. Com esse nome você nem precisa, amore. É só avisar que a gente abre. A Diva é assim, a gente dá espaço. Agora, fale, meu amor. Quanto ao professor e ao isopor, o isopor com thinner, ele pode ser transformado em verniz, em cola. Então, o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro é ligado também aos pescadores, às colônias de pescadores. Reciclagem de resíduo, coletagem de material que é jogado dentro da área de pesca. Então, existe a dificuldade, sim, mas eu acho que também vale para cada representante de cada segmento participar o máximo possível, levar as demandas, levar os dados para que sejam acrescentados, porque não existe a dificuldade, existe sim a falta de comunicação. Então, quando uma comunidade ela não tem essa expertise, ela não tem esse conhecimento, cabe a quem está junto unir as pontas, né? Nós temos vários cursos, vários manejos. O caule da bananeira serve como ração para bicho, serve como adubo. Então, a natureza ela se recicla. Basta ensinar desde a mais tenra idade, basta mostrar à pessoa que trabalha o dia inteiro, que está desesperançosa, que ali na porta da casa dele existem soluções. Então, é você saber chegar com respeito ao viver de cada um e poder levar o conhecimento a todos. Não me dá corda, não, senão eu não paro de falar, não. Então tá. Minha gente, queria pedir... Renata, pode colocar lá. Eu vou colocar... Gente, ó, quem colocou aqui no chat, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu também tenho dificuldade. Então, eu já copiei tudo, Renata, pode ficar tranquila. Eu já copiei os endereços e depois a gente vai bater tudinho. Então, não preocupem, nada vai ficar de fora. Depois que tudo estiver lá, eu vou colocar. A gente vai checar isso de novo, tá? Mas, de qualquer forma, gente, eu queria pedir para a gente dar Isso. Queria pedir para a gente dar uma olhadinha lá na planilha, quem tiver acesso, e realmente veja quais são as propostas que batem, né, o nosso coração, né, que fazem nosso coração sorrir. Porque são essas que a gente vai, nesse momento, trabalhar. A gente não vai conseguir trabalhar com todas. Apesar de que não vai ficar nada de fora, a gente não vai conseguir trabalhar com tudo, né, pelo tempo que a gente tem. Então, eu queria pedir para a gente dar uma olhada lá, coloca, que nem vocês já estão colocando, né? Coloca lá colorido, coloca um xizinho, né? Não faça mais, porque senão não adianta. Vocês verem a minha... Como é que eu sou boa de Excel, né? Mandou logo colocar a única coisa que não pode. Então, faltou só dizer que é igual. Então, minha gente, queria pedir isso nesses últimos minutinhos para a gente ir lá. Quem não puder, eu vou compartilhar minha tela só para vocês tentarem acompanhar. Não é nenhuma maravilha, mas é isso. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui na tela só para a gente... Então, olha, temos aqui, né, a A1, e eu vou fazer assim, por uma questão de agilidade, eu vou esconder os negocinhos, né, que não tem nada ou que não estão coloridos, tá? Para a gente fazer aqui. Então, gente, não é que não seja boa, é que nesse momento não está fazendo o coração bater mais forte, tá? Então, não preocupem se eu estou aqui escondendo, é só porque a gente não vai ter... Depois a gente vai
pegar todas essas propostas e a gente vai analisar e vai reescrever e vai botar tudo bonitinho, tá, gente? Então, ó, eu deixei então todo mundo que tinha ou uma cor diferenciada ou pelo menos a partir de um xizinho, tá? Então estamos aqui. Dessas agora, então agora eu vou tirar todos os... Deixa eu ver como é que faz isso. Vou tirar todos os xizinhos. Agora, dessas que estão aqui, né? E aí agora eu vou também vou fazer assim, vou pegar aqui, deixa eu ver como é que faz isso, gente. Vou pegar e vou botar tudo sem nenhuma cor. Agora vocês vão, a ideia é que a gente possa ler de novo, e agora vocês coloquem, a gente escolha tipo assim, umas 5 mais importantes dessas que ficaram, enquanto a gente vai voltar para a sala. Vai fechar em 51 segundos. Tá? Então, gente, a ideia é a gente falar assim, cara, esse aqui tem que ir, não pode ficar para trás, tá? Então, agora é botar um xizinho naquelas que realmente não pode deixar de ficar. Então, agora o trabalho é diferente, tá? São 5, né? Até 5. Então, a ideia é que a gente consiga ficar com 5, as 5 mais importantes aqui, minha gente. Lembrando que todas vão passar, é só para a gente poder falar para as pessoas lá as 5 que a gente achou mais importantes. Tá bom? É isso que a gente tinha que fazer, Maria? Sim. Perfeito. Daí vai votando e pode ir voltando para a sala, né? Não esqueçam da lista de... Gente, a minha não, a proposta da gente para a gente... A proposta da gente para a gente mesmo, que é muito legal, né, é a gente pelo menos olhar para essas que estão com um xizinho aqui, 2 xizinhos pelo menos, e a gente ler e ver se a gente entendeu, se ela é clara, ou se a gente gostaria de fazer alguma revisão. Então, por exemplo, independente de quem está, qual é o estado, né, integrar os princípios da economia circular em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Essa proposta está clara para todo mundo? Ou alguém acha que ela precisa de uma revisão, que ela precisa de uma adequação? Então, a minha proposta é, se a gente acha que está claro, tudo bem, vamos passar para a segunda. Então, eu queria propor que a gente passasse, nesse momento, por todas as propostas originais, que tem 2 xizinhos pelo menos, e a gente falasse assim, ok, ela está clara, ou não, a gente precisa falar sobre ela para que ela fique bem clara. Podemos fazer desta maneira? Sim. Então, eu vou pedir também uma... Renata, pode repetir? Pode Posso. repetir que eu não Posso. peguei. A minha proposta para a gente, nesse momentinho que a gente tem agora, que são 30 minutinhos, é pegar todas as propostas originais que tem pelo menos 2x, né? As propostas que tem pelo menos 2x, Marco e Thaisa e quem mais chegou, são as propostas que a gente viu que faziam o nosso coração sorrir, tá? Então, existem outras aqui que eu escondi, todas vão ser levadas, todas vão estar colocadas aqui, mas a gente vai pelo menos trabalhar com que as que a gente, de alguma forma, gostou mais. Então, eu quero garantir que nesses 30 minutos a gente passe por todas as propostas que tem 2x e a gente veja se essas propostas são claras, se a gente precisa fazer alguma revisão nelas. Então, e aí a gente faria a segunda revisão. Sobrou tempo, a gente vai para que tem um x, sobrou tempo, a gente vai para que não tem x. Podemos fazer dessa forma? E se quiser fazer a revisão, pode colocar nesse revisão 1 aqui, escrever do jeitinho que você prefere que ela fique escrita, né? E Que você quem entende achar que ela que deve precisa de uma revisão, e a ideia da revisão, gente, é dar clareza, tá? Tentando fazer
com que ela fique em 400 caracteres, ou seja, não é para a gente fazer textão, tá? Então, são propostas mais simples. As que tiverem muito grandes, depois a gente divide, ou a gente dá uma revisada. Mas o importante é que a gente lê, vê se está clara, e se não tiver, a gente pede para alguém, aí quem quiser faz lá a revisão. Thaisa e Samira. Então vai começar pelas de 3x, é isso? É de 2x, a gente vai no de 2x, que 3x tem pouco, a gente vai no de 2x tá. e passa Não, eu ia falar, essa primeira aqui eu acho que é fundamental. Tá. E Então, a gente já vai passar passar direto dela. Isso, Tá. não, a gente vai pela que tem 2x e vai passar pela de 3x. E depois a gente volta na de 1x. Vai, Samira. Tá, minha dúvida é a seguinte: nós temos aqui proposta original. Imagino que o documento essa proposta original seria um objetivo, nós teremos mais ações também, ou somente vai esse tema, a proposta original com o que está aí? Porque se for somente o que está aí, muitas coisas não estarão claras. É só essa minha dúvida, se elas poderiam ser complementadas em outra coluna, né? Eu não, agora eu esqueci o termo. Samira, Contexto, objetivo. O que foi pedido para a gente, originalmente, é a proposta clara o suficiente para que todos compreendam. Mas nada impede da gente fazer isso. A gente primeiro garante a proposta e depois a gente pode fazer na revisão alguns itens referentes àquela proposta, como se fosse isso, assim, né? Isso é a questão e a gente explica para que não haja dúvidas. Podemos fazer dessa forma? A ideia é justamente essa, Samira. A ideia é a gente propor as alterações que entende ou esclarecer o que a gente entende que deve ser esclarecido, e aí essa proposta vai passar por uma análise para ser totalmente formatada para depois ser votada. Então, é deixar o mais claro possível para que depois ela possa ser votada. Mas eu acho que assim, a gente pode incluir sim, depois, ainda assim, como se fosse o comentário desses 400 caracteres. A gente pode colocar um link. Aí é isso, assim, quem quiser ler, quem não quiser, tudo bem. A gente mata o que foi solicitado e aí a gente pensa, olha, só isso não é suficiente. Queremos que colocar isso aqui também. E a gente coloca como se fosse um adendo. Certo, então, de qualquer maneira, esse texto da proposta precisa estar o mais claro possível para não ter dúvidas. Mas eu estou aqui, vou integrar, mas vou integrar onde? Como é que é, né? Então, nesse campo, ter toda a clareza, seria isso, né? Isso. E vou passar para o Marco, gente, e quero começar, assim, né, a gente ler e entender. E quem já for lendo e achar que pode ajudar na primeira revisão a dar mais clareza, já faz que nem essa primeira pessoa que já escreveu aí, viu, gente? Já fiquem à vontade. Marcone, perdão, com você. Marcone, eu sou pesquisador, faço doutorado na UFV, Minas Gerais, sobre a transição da economia circular nas grandes cidades brasileiras. E eu vi que as propostas que eu tinha encaminhado, achei que tinha encaminhado, não estão aqui. A gente pode colocar depois ao final? Pode colocar. As propostas que você propôs para governança e educação ambiental, é isso? Tinha duas propostas. Tá. Apareceram na mitigação que eu estava, mas essas aqui não apareceram. Não sei. Eu vou pedir para você, se você lembrar, você colocar sim. Eu depois vou entender por que algumas propostas não chegaram aqui, tá? Porque essa parte não foi nos passada. Essa parte brotou aqui, algumas outras eu vou depois entender com a coordenação aonde foram parar essas propostas que não vieram para cá. Mas, de qualquer forma, se você souber, se você lembrar, por favor, coloque aqui. Tá, Marconi? Já posso colocar ao final, né? Então, tá pode colocar. É importante só tomar esse cuidado para você não apagar a proposta de alguém. Por isso que qualquer alteração é bom acrescentar lá pelo nessa 37, linha. gente, lá a partir do 37, é porque tem umas escondidinhas, tá? Mas a partir do 37... no 40. Isso, coloca no 40 que dá tudo certo. Então, gente, vamos fazer dessa forma. Eu vou ler aqui e aí a gente pode fazer assim... Maria, você dá uma olhada. Como eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver todo mundo. Sim, eu tô. Então, de repente, a gente podia fazer assim, olha, se todo mundo compreendeu, a gente dá um dedão, ou com o dedo mesmo, ou com a reação. Pode ser assim? E aí a Maria
Beleza. Coloca lá. A Samira, que está com a mão levantada, ela quer falar ainda? Eu não consigo baixar a mão dela. Tá. Bom, e a Samira está sentando em 5 minutos, então tá tudo certo. A Samira está com a mãozinha levantada, mas ela não está aqui por 5 minutos. Quando ela voltar, ela baixa a mãozinha. Minha gente, incentivar a criação de novas tecnologias e modelos de negócio que ajudem a reaproveitar produtos e materiais. Onde está isso? Oi? Esse não é o primeiro, é? Não, esse é o segundo. O primeiro, a gente já tinha falado, já teve alguém até que já escreveu aqui. Tá, então, só um comentário sobre o primeiro, pode ser? Pode, claro. Eu acho que tá perfeito, central, mas eu acho que poderia ser um pouco mais específico, porque tá, né, tá muito geral. Tá, É para ser geral mesmo. É para ser geral, mas eu vou pedir, Thaisa, que você coloque já na segunda rodada de revisão o que você acha que ajudaria a ficar específico. Então, gente, quem achar que pode modificar ou que falta alguma coisa, eu vou pedir para você mesmo ser a pessoa que vai fazer essa revisão, tentando dar mais clareza ou trazendo a especificidade, tá? E preferencialmente, gente, lá no documento, tá? É porque eu percebi que eu acho que tem outras propostas ali, eu dei uma olhada rápida, que eu acho que poderiam até se somar com essa. Então, faça isso, Thaisa. Pode fazer, pode Aí como é que eu marco lá a proposta? Nós temos parênteses? Pode. Beleza, nós temos tá. o poder de tudo. Essa é a hora, tá, gente? É nesse momento. Depois a gente vai continuar aqui lambendo essa cria, mas vamos tentar pelo menos passar por essas que tem pelo menos 2 xizinho para a gente conseguir ver se todo mundo tá ok ou se a gente consegue melhorar ainda mais para dar mais clareza. Beleza? Uhum. Então, ó, a Thaisa já está lá na segunda revisão. Então, ó, proposta número 2, incentivar a criação de novas tecnologias e modelos de negócios que ajudem a reaproveitar produtos e materiais. Tá claro? Essa é a hora que o pessoal dá o coisinha, ou... Vamos lá, pessoal, vamos lá. No plano de economia já não prevê isso, aí meio que as propostas se comunicam para não ficar uma proposta, outra proposta, é a mesma coisa que a gente está falando. Boa, Leonice. Entendeu? Então, qual é a sua proposta de reescrever essa daqui? E no plano de economia já prevê isso. Tá, mas qual é a sua proposta? Ela tá dentro da sua primeira que você colocou lá, o plano. Deixa eu ver como é que a gente reescreve ela aqui, botando dentro da sua. Isso, coloca na revisão, por favor. Gente, eu vou focar na primeira, mas eu acho que você está caindo na mesma coisa também. De repente poderia, assim, incentivar como, sabe? Tipo, ou criar incentivos fiscais, ou alguma coisa que fosse mais direcionada, porque também fica um pouco vago, assim, né? Sim, que a gente só tem que prestar atenção, porque vai ter uma limitação de 400 caracteres, então ela é curta. Mas está só uma frase, né? Um dos princípios da economia circular é incentivar a criação de novas tecnologias. Então, já está dentro dos princípios, quando você vai lá ver. Já é tipo subclasse, subentende, entendeu? Então, o que você está me dizendo, Leonice, é que a gente não precisa dessa 2. Não precisa dessas 2, que é a mesma, está dentro da primeira. Os princípios, quando você vai estudar os princípios, você vai perceber que já está dentro. Vamos lá, é isso, gente. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Então, criar um programa nacional de incentivos fiscais para empresas que adotem práticas de economia circular e reduzam a emissão de carbono em suas operações. E aí a Dulce já colocou até junto, ter leis incentivando a reciclagem, indústrias fabricarem embalagens que sejam de fato recicláveis para voltar para a cadeia produtiva. Tá claro, depois a gente pode até melhorar, mas tá claro o que é aqui? Fala lá, Leonice. Sim. Também já está dentro dos princípios da economia circular. Você entende que tudo isso aí cabe lá no primeiro? Quando você vai estudar os princípios, é isso aí. Então a gente pode deletar tudo. Eu não concordo, não. Não, Só um minutinho. não precisa deletar tudo, mas... Porque assim, nem... Qual o primeiro que você está falando? É isso, é os princípios da economia circular. Os princípios da economia circular. Não, mas é diferente. No primeiro ele está focado na educação, e no outro ele está um programa para empresas
É diferente. Então, gente, mas acho que a São gente tem que propostas diferentes. focar, acho que a gente tem que focar na elaboração das propostas. A votação vai ser no momento posterior. Então, se você não concorda com essa proposta, você não vota Tranquilo. nela depois, né? Mas o que Tranquilo. se o que Bora. está Tá ok sendo você dar segundo falado faz pleito. sentido, né? É Não, e importante. são propostas diferentes. É. Gente, aqui a gente tem que ver se tá claro. É claro que se Tá claro. se Claro, tem tá algum claro. outro que está falando já Tá sobre claro, tá bem isso, direto, bem ok. objetivo. Mas é isso, assim, a gente precisa ver assim, olha, tá claro o que a gente quer? Porque depois a gente vai ter a votação, vai ter toda a elaboração. Aqui a gente, Tá. nesse momento, a gente tem 20 minutinhos só para É. trazer e entender se fica, se não fica, se tá claro, se não tá claro. Tá objetivo. Isso. Então, beleza. Tá objetivo. Tá. Desenvolver um sistema de certificação para que municípios que promovam políticas públicas eficazes em economia circular e educação climática, incentivando práticas sustentáveis. Tá claro o que se quer aqui? Tá claro também. Gente, Leonice, continua falando, tá? Mas Ok. isso, se o pessoal puder falar também um Se o okzinho, pessoal dar puder um. abrir a câmera, porque tem muita gente com a câmera fechada, eu não estou conseguindo. É porque eu só escuto vocês, tá? Eu não vejo vocês, É. eu só escuto, eu tô vendo só a planilha. Beleza. Só para a hora de dar o ok, né? Então, Então faz o Claro, é ótima seguinte, se ideia. alguém discordar que tá isso, claro, fala, Não tá. para tudo. Isso, É. pronto. Então tá bom. Então combinamos o seguinte, que é igual casamento. Se alguém tiver alguma coisa contra, fale agora ou depois redija melhor, tá? Cale para sempre. Isso. Não precisa calar, depois redige melhor. Então, apoiar iniciativas comunitárias que promovam a reutilização e reciclagem de materiais integrando a economia circular no dia a dia das populações locais. Eu mesma acho que aqui podia alguém colocar assim, como é que você apoia, né? Assim, porque apoiar é meio óbvio, mas se a gente pudesse melhorar Renata, isso, assim, dizer. Esse está dentro daquele que você colocou ali, ó, criar um programa nacional de incentivos fiscais, que adote prática de economia circular, lei incentivando reciclagem, indústria, embalagem, já está aqui dentro. Ele não cabe já aqui dentro? Mas é porque aí são iniciativas comunitárias, né? O outro são empresas. Eu só acho que vale especificar mesmo também, assim, tipo, eu acho que aqui é direcionar incentivos especificar, né? fiscais, alguma coisa tranquilo, nesse então. sentido. Não fica claro. Esse não fica claro, porque Especificar, eu vou apoiar exatamente. onde, né? Então, Apoiar como, né? eu vou apoiar em entendi. Já foi, escola, vou pronto. apoiar em Tá no debate, bairro. Renata. Pronto. Apoiar com incentivos fiscais ou financeiros, define. Tá. Entendi. Vamos nós. Eita, nossa, aqui ficou meio ruim. Gente, olha, o que eu sou boa de Google, de Word, eu sou ruim nesse troço aqui, gente, pelo amor de Deus, mas depois a gente melhora. Não ganha para mim, Vamos lá. não. Implementar Tá redes horrível. de educação ambiental comunitárias focadas em economia circular, utilizando tecnologias digitais para capacitar jovens e adultos em práticas regenerativas. Essas redes conectariam iniciativas como oficinas de reaproveitamento de resíduos, empreendedorismo verde e criação de soluções locais, fortalecendo a governança climática com a participação ativa da sociedade. E tem muitos xizinhos, porque ela foi muito boa. Muito boa, tô vendo isso. Pronto. A gente pode implementar mais essa daí? A gente pode complementar fazendo o seguinte, implementar a rede de educação ambiental lixo zero. Só para complementar lixo zero, porque se você não for a favor de zero, você é a favor de quanto? Entendeu? Entendi. Tá. Depois, talvez, lixo a gente zero, vai ter que isso. contar aqui esses caracteres e talvez tenha que dividir em dois, mas tudo bem, depois a gente faz isso. Então, tá aqui. Pessoal, nessa questão aí, ali na revisão, a gente pode colocar também quais grupos que a gente quer apoiar. Eu imagino que sejam escolas, né, da juventude, mas há uma necessidade muito grande da juventude que mora em comunidades onde existem cooperativas, onde, bom, os lixões estão fechando, né, mas ainda existem muitas comunidades que surgiram por causa do lixão. E essa iniciativa para os jovens nesses locais é fundamental, porque muitas vezes eles vão para drogas, para prostituição. É o que acontece na minha cidade, né? Sim. Então, eu acho que deixar claro, assim,
Para onde, Coloca né? isso lá, por favor, Samira. Você consegue Tá, acessar o documento? Faça essa. consigo. Isso, Vou gente. colocar ali então. Isso, Por coloca. favor. Gente, tudo que vocês virem, e não só agora, tá? A gente vai continuar acessando essa planilha. Então, isso não serve Mas só olha para só, esse. fiquei com, desculpa, Fernanda. Não, fala, meu amor. Fiquei com uma questão. Você está falando da 7, Samira? Ela vai Ou da escrever 8? onde ela tá. Não, mas é porque assim, ela está falando da 7 ou da 8? Não, eu É estou porque eu falando acho da assim, eu acho que 8. é muito válido valorizar essas comunidades específicas, mas reduzir a proposta a isso, eu acho que porque Não, Thaisa, não falei em redução. Eu não, mas é que você falei falou em assim, você falou quais comunidades, não é isso? Isso, eu falei em mencionar todas as comunidades, né? Escolas, comunidades de catadores de materiais recicláveis. Mas isso é na Não, 7 que você está falando ou na 8? na 8, Ah, tá. tá? Deixa eu ver. Eu acho, é na 8, isso. Fica ok para você? Não sei, quando você falou, eu fiquei com a sensação que você Escreve, estava gente, querendo escreve. direcionar. Não, É só para escreve. Escreve não lá no sentido de Escreve. direcionar, mas no sentido de Escreve porque dá para mencionar a revisar, né? importância Ainda duas desse grupo vezes. estar incluído, entendeu? Ah, sim, destacar, acho ok, super ok. Isso, não de excluir outros grupos, era isso. Escreve na revisão 2, por favor, Escreve, né? e a gente vai fazendo revisão 2, revisão 3, até ficar e coisa. E é importante dizer, gente, que esse documento ele não vai fechar. Então, ainda que a gente feche às 5 horas, ou daqui a um pouquinho, esse documento ele vai continuar. Então, a ideia, inclusive, é que às vezes é isso, assim, às vezes só indo dormir e amanhã é que vai vir uma outra questão. Então, assim, eu até peço para todos nós que estamos aqui hoje, que a gente, inclusive, volte aqui amanhã, né? Guarda aí esse link, volte aqui amanhã para olhar, né, as nossas propostas revisadas, porque às vezes é isso, se amanhã eu vou Falta ler alguma coisa, e vou falta entender alguma melhor. Então, assim, eu queria até pedir, eu sei que a gente chamou vocês só para agora, mas eu queria até pedir para a gente dar uma continuada, assim, dar uma lida, e também para garantir, né, gente, que é isso, é um processo público. Então, a gente está aqui tendo toda uma conversa. E, de repente, chega uma pessoa aqui completamente desavisada, muda tudo, ou então escreve outras coisas. Então, também é bom a gente ter esse documento, né, e garantir que estejam aqui coisas que são importantes para esse grupo. Beleza? Então, vou para o 9º. Tá? Enquanto isso, Samira, Thaís e quem quiser mais propor alterações, por favor, o façam. Aproximar das universidades para ações de curricularização da extensão, fazer um banco de demandas locais e ofertar para as universidades de modo a listar problemas que possam ser executados pelos universitários com a orientação dos docentes. A Ana Paula tinha já explicado que tem uma legislação, que ela inclusive citou aqui embaixo, que pede que 10% das atividades de extensão sejam feitas pelos universitários. Então, essa aqui é a questão. Eu acho que dá para melhorar, dar mais clareza para essa proposta, tá, gente? Eu acho ela muito interessante e importante, mas eu acho que ela pode ficar mais clara. O que vocês acham? Pergunta é como dar mais clareza a essa proposta que a Ana Paula trouxe. Eu também acho que há necessidade de trazer mais clareza, mas não estou conseguindo ainda pensar em como. Tá. Mas é isso, viu, gente? Então a gente vai passar, mas quem tiver aqui alguma ideia, a própria Ana Paula. Fala, Walter. Eu acho que, em se tratando de universidades, e quando a gente falou da educação em todos os níveis, a gente pode enquadrar também as universidades, essas ações, né, no eixo educação. Então, a educação do primário ao doutorado. É que a Ana Paula trouxe aqui uma questão que é interessante e que eu acho que a gente podia, assim, aproveitar, que para a lei, por exemplo, a gente está tendo, a gente vai ter esse ano, eu já estou em 2025, né? Esse ano a gente vai ter provavelmente uma análise, uma alteração da BNCC. Mas o que ela está aproveitando e trouxe para a gente esse dado importante é isso, é que existe uma lei que as universidades têm que oferecer 10% das suas atividades de extensão. Então, era, de repente, aproveitar isso
para fazer um trabalho muito direcionado com com essas questões locais, né? E para os Eu universitários. entendi. Deixa eu só reforçar o que o Walter está dizendo, ver se eu Promover entendi. integração, né? Integração. Eu acho que essa questão ela vai além do que está colocado nessa sugestão. O governo tem condição de sentar com os retores, com as universidades e propor uma forma de atuação estratégica que vá desde a graduação até as pesquisas de doutorado, né? As linhas de pesquisas hoje elas não são muito claras exatamente no que se pensa para propor em termos de solução para a sociedade. A gente está conversando algo aqui, vai propor uma solução para a sociedade, assim, vai trazer sobrevivência para o nosso planeta, né? E as universidades estão muito pouco informadas a respeito disso. A gente precisa de estabelecer uma parceria de integração desse tema nas pesquisas nas universidades, tanto no ensino quanto na pesquisa. Boa. Então a gente pode ou aproveitar essa parte, né, e fazer uma proposta de revisão, ou a gente pode, inclusive, fazer outra proposta, que eu acho que seria o caso, né? Que acho que assim, para além, que é o que talvez, né, a gente tem isso aqui, né? Ou seja, esse integrar os princípios da economia em todos os ensinos, desde a educação, ensino superior, pós-doc, blá, 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 ele tem esse item, né? Como se fosse, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, sentando e conversando. Exatamente. Verdade. Verdade. Casa super bem. Então, Marcone, Walter ou Ana Paula, vocês poderiam ajudar a formular mais uma proposta que tivesse esse texto? E, peraí que tem uma aqui de 2 puxada aqui para baixo. Eu não entendo por que isso aqui não está. Dulce, você ainda está aqui? Empresas utilizarem embalagens de fato recicláveis. Tem aqui 2x. Mas eu acho que era só isso mesmo, né? Então, gente, como tem tempo, eu vou começar de ler os de um xizinho também, tá? Só lembrando, pessoal, que eu coloquei a lista de presença no chat, tá? Que é importante a participação por conta do evento. A gente assina de novo ou quem assinou naquela primeira rodada já Não, tá? quem assinou quem já assinou, tá assinou. ok. Só para lembrar quem não assinou ainda. Gente, eu tô vendo aqui que tem umas questões falando sobre lixo, tá? Depois eu vou me comprometer, e eu acho que vocês também podem se comprometer a fazer pensar isso, né? É que a gente aqui agora está mais preocupada, estamos mais preocupados em escrever aqui as propostas, mas depois eu queria propor que a gente não deixasse, né, palavras como lixo, enfim, a gente fizesse também uma revisão dessas terminologias. Então, depois que a gente mais ou menos organizar aqui as propostas, a gente ficar também prestando atenção nessas terminologias, alguns termos que não são mais usáveis, né? Que a gente não precisa usar mais. Então, para a gente, inclusive, dar uma leitura e usar os termos corretos, não só de lixo, mas como qualquer outro termo que possa estar aí, né, com a nossa preocupação em fazer a proposta e não prestamos muita atenção em algumas outras coisas. Então, para a gente ser também diverso, ser politicamente correto, ser o melhor que a gente puder em todos esses termos, né? Principalmente no nosso caso aqui, que é a questão da educação e governança. Mas nesse momento eu estou lendo aqui o que tá, gente? Então eu vou pedir para a gente, quando reescrever de uma forma melhor, e depois, quando a gente for fazer a revisão, também olhar em termos gerais de tudo, tá, gente? Português, diversidade, tudo que a gente puder. Beleza? Só um minuto. Sim, Toninho, fale. Eu não sei se é o momento, e eu também tenho dificuldade para escrever aqui nesses negócios aqui, mas a hora que a moça fala lá da questão dos rejeitos, né? Dos resíduos que as indústrias, aí eu entendo que seria uma revisão no padrão de produção de qualidade,
de materiais que não serão circulares, só para tentar Boa. dar um nome mais legal. Tá. Em qual E proposta você está falando? na proposta da questão Qual o da, número? eu não sei o número, eu só Ah, vi ela falando ali. é porque implementar rede de educação, capacidade de jovens, rede conectaria o reaproveitamento. Eu acho que é esse daqui, ou foi? Não, ele está falando em relação às nomenclaturas, não é isso, Toninho? Não, é em Não, relação à não, mas é prefeitura de Goiás, a de Goiás, peraí. Doce. Dos ter incentivos de indústria a fabricar embalagens. Aqui é essa questão da embalagem que sejam de fato reciclagens para voltar para a cadeia produtiva. E aí o que eu disse foi Eu revisão acho no que. padrão de produção da É, qualidade Eu das posso, eu, embalagens. pronto, eu posso ajudar Pode. de que produzam materiais que haja alta reciclabilidade, que não é que não seja reciclável, tem material que seja reciclabilidade, entendeu? O material mais P e o PE, o polietileno e o polipropileno. E aí eles fabricam outro tipo de plástico que não são, entendeu? Que possui a reciclabilidade, mas é baixa. É, né? Então é legal Eu acho que no que usa isso, caso que usa essa nomenclatura, entendeu? não Que seria tem nem alta ter leis que reciclabilidade. incentivem, Isso. né? Porque tem leis que já cobram isso das indústrias, mas não tem aplicabilidade, porque existem todas lá os acordos setoriais, as indústrias não se comprometem rapidamente. Então, eu acho que quando o município cria um decreto, como eu já vi alguns municípios criando decreto, por exemplo, a reciclagem do vidro, as indústrias se comprometeram, né? Então, não sei se seria essa a palavra, né? Ter leis de incentivo, porque já existem leis que cobram, né? Talvez isso é importante, mas talvez mudar a escrita desse texto. Tem que ter fiscalização? Na minha opinião, seria revisão Então, não no seria nem padrão de fiscalização, porque as produção. indústrias têm um respaldo, né? Quando ela se compromete ali, assina um acordo setorial, ela se compromete, eu vou atender agora, colocar ecopontos na região sudeste. Então, eu tenho, daqui 10 anos eu vou colocar na região norte. Só que elas não mudam seu padrão de produção. Tem isso ainda, né? É uma mudança no padrão de produção É isso da que a gente está falando. embalagem. Em- É, bom, não sei como. Não, mas você Não, estava Tem que dizendo, pensar. as leis existem, né? Elas só não são cumpridas. Então, Quando a gente talvez a gente fala, precisasse criar alguma forma de regular que elas fossem cumpridas, né? a gente podia fazer uma conexão, sabe com o quê? Quem é Sim. que mais recicla no mundo? É as cooperativas, como se fosse um comitê de aprovação, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem, eu não vou falar o nome das empresas, que eu participo de várias, e tem lá o selo que é reciclável, mas elas não são. O PET branco, por exemplo, ele tem baixa reciclabilidade, tem uma que boa que ela é PET branco. Eu fui catadora, depois eu passei por 5 anos no lixão e eu tenho uma maior empresa de gerenciamento de resíduo e sou especialista em simbiose industrial. Então, eu entendo aí no cheiro plástico. Então, tem umas que eles botam que é reciclável e não são. O plástico que mais se recicla é o PP e o PE. E é esse que tem valor monetário para as cooperativas, para as indústrias, que dificilmente você vai ver aí jogado no chão, porque é R$ 5 o quilo, R$ 3 o quilo. Aí, observe que quando você vai ver algum material em grande volume aí jogado, ele é o PS ou ele é a mistura da densidade dos plásticos. Entendeu? Então, a gente teria que fazer algo que amarrasse. Quem é, por exemplo, digamos que o autofiscalizador fosse as cooperativas, porque eles são os que mais reciclam. Entendeu? Tivesse meio que uma conexão com eles. Eu fico pensando também, Leonice, e eu posso estar Um muito errada, comitê de tá? revisão, um comitê, Eu sei lá. posso, eu posso estar bem errada, mas também é o seguinte, né? É proibir o que não é reciclável, né? Assim, ou se que tem muito baixa reciclabilidade, né? Aquele copinho plástico sem vergonha, branquinho, Não né? dá certo, Alice. Eles não vão nesse caminho, Alice. Não, tá bom, então tá. A gente consegue aí. Então a gente tá, Conseguindo gente, mas levantar a mão isso para não falar. tá em Produzir. regularizar, em fiscalizar, em de repente até Tá. multar?
responsabilizar quem está complementando. fazendo isso? Gente, peraí, só um minutinho. Vamos organizar aqui que a Tatiane está tentando falar e eu não escutei a voz da Tatiane ainda. Então vamos lá, Só uma Tatiane. questão de ordem, pera um pouquinho E só só. temos 2 minutos, tá, gente? Walter, dá uma Eu levantei olhadinha minha mão Comitê aqui. técnico. Não, a Comitê sua mão não criar um baixou, comitê Samira. técnico. Criar Walter, um dá uma comitê olhadinha na técnico. proposta 61, que a produção me passou aqui para colocar para você, se é essa que você tinha falado, por favor. Gente, um segundinho, então, enquanto o Marconi vê a questão da 61, queria escutar a Tatiane e depois passo para a Samira de novo. Pode ser assim? Ao meu ver, seria, no caso, uma revisão da lei, né? Porque não é que ele não seja reciclável, ele é, só que muitas cooperativas e outras empresas também não têm a tecnologia adequada para reciclar aquele material, mas ele é reciclado, só não consegue fazer isso com a tecnologia disponível. Aí, ao meu ver, seria uma revisão de como estaria descrito isso na lei, na exigência, na normatização daquele produto. Beleza. Samira? Mas a normatização deveria ter uma cota, Eu entendeu? acho, Minha amiga. Tatiane, existem várias leis, né? A Thaisa falou da fiscalização, só que as empresas têm um respaldo dentro da lei, o prazo que ela vai cumprir para o atendimento legal. Tinha uma proposta também que eu acho que vai ao encontro dessa questão, que é a informação no rótulo dos produtos sobre a reciclabilidade dele, que eu acho assim, quem que pode atuar nisso, né? Nós como consumidores. Vocês lembram dos transgênicos? Ah, vamos ter alimentos transgênicos. Aí tá lá o governo colocou aquele selo, né? Para a pessoa poder escolher o que ela está comprando, né? Porque a gente não sabe, tá escrito que é reciclável. Embalagem de biscoito tá escrito, tá acabando o nosso tempo. Tá escrito lá, é reciclável. Só que não tem reciclabilidade. Então eu acho que aquela proposta, não sei se ela tá aí, Comitê, tá? gente, o comitê. Isso. O comitê de fiscalização técnico, entendeu? Para fazer análise, para fazer essas aprovações. Minha Criar um gente, a gente comitê. vai ser catapultado. Eu queria muito agradecer, pedir para a gente continuar. Muito Né? obrigada. A gente vai colocando, vai ali revisando, tentem fazer isso. É isso, é a correria, mas queria muito agradecer a participação de cada um de nós aqui. Muito obrigada. E vamos lá, e vamos reescrever e vamos deixar essas frases, essas propostas lindas. E lembrando que nosso tema é educação e governança. Então, bora educar os nossos consumidores, nós como consumidores, vamos aprender mais, vamos pesquisar mais sobre esse tema. Muito Só não queria